Olá! Como vai? Hoje vamos resolver as questões de matemática do concurso ARESP-CJ 2025, da Banca VUNESP. Questão 11. O responsável pelas compras de uma empresa precisava comprar 200 pacotes de toalhas de papel. Ele fez algumas cotações e conseguiu comprar 3/4 do que precisava a R$ 22 por pacote. Da quantidade de pacotes que ainda precisava comprar, ele adquiriu 2/5 por R$ 25 o pacote, e comprou a quantidade restante de pacotes ao preço de R$ 30 cada um, completando com isso sua compra. O total gasto nessas compras foi de... Vamos lá! Temos um total de 200 pacotes. Essa compra, ela foi feita em 3 etapas. Na primeira parte, foram feitos 3/4 do total, ou seja, 3/4 vezes 200 vezes 22, que foi o valor por pacote dessa parte, fazendo a conta, é igual a 3.300. Na segunda etapa, ele comprou 2/5 do que sobrou da primeira, ou seja, fez 3/4 na primeira, e ainda precisa de 1/4, então 1/4 vezes 2/5 vezes 200 vezes 25, que foi o valor unitário dessa etapa, que é igual a 500. Na terceira etapa, foi aquele mesmo 1/4 que sobrou lá da primeira, e agora, vezes o que sobrou da segunda, tinha 2/5, então, agora, 3/5, ou seja, C3 igual a 1/4 vezes 3/5 vezes 200 vezes 30, que dá 900. Agora, fazendo a compra total, nós temos que vai ser igual ao somatório de C1 e C2 com C3. Somando 3.300 mais 500 mais 900, temos 4.700. Resposta. Alternativa C. Um total de 550 brindes do tipo 1, 375 do tipo 2 e 200 do tipo 3 serão distribuídos em pacotes, seguindo algumas regras. Cada pacote deverá ter ao menos um de cada brinde. A quantidade de brindes do tipo 1 em cada pacote deve ser a mesma, ocorrendo dessa forma também com as quantidades de brindes do tipo 2 e do tipo 3 em cada pacote. O número de pacotes deve ser o maior possível, atendendo todas as condições anteriores. Feita a distribuição dos brindes do modo descrito, o número de brindes em cada pacote será igual a... Nesta questão, nós temos 3 tipos de brindes, e a regra é a seguinte, que cada pacote deve ter a mesma quantidade de cada tipo de brinde. Para resolver isso, nós vamos primeiramente fazer o MDC desses 3 valores. Vemos aqui que podemos dividir todos eles por 5. E depois, podemos dividir por 5 novamente. Após a segunda divisão por 5, percebemos que 22 e 15 e 8 não têm nenhum divisor em comum. Então, o MDC é igual a 25, que é igual ao número de pacotes, ou seja, cada pacote vai ter 22 brindes do tipo 1, 15 brindes do tipo 2 e 8 brindes do tipo 3. Assim, para finalizar, cada pacote vai ter a soma do número de brindes de cada tipo, ou seja, 22 mais 15 mais 8, que é igual a 45. Alternativa E. Ao fazer a leitura do relógio de água de 170 domicílios. Em uma primeira etapa, um leiturista realizou 40% de sua tarefa. Na segunda etapa de trabalho, ele fez a leitura de 20% do que faltava para terminar a tarefa. Ele fez a leitura em 65 domicílios na sua terceira etapa, e é correto afirmar que, para terminar essa tarefa, esse leiturista precisará fazer a leitura em um número de domicílios igual a... O leiturista realizou o trabalho em 3 etapas. É dado que na primeira ele visitou 170 domicílios, que correspondem a 40% do total. Assim, 170 é igual a 40 sobre 100 vezes t. Isolando t e fazendo as contas, o total será 425. Na segunda etapa, ele fez 20% do que sobrou em relação à primeira etapa, ou seja, 20 sobre 100, vezes a diferença de 425 menos 170, que dá 51. Na terceira é dado que foi 65. Para finalizar, a leitura 4 será a diferença entre o total e a soma das leituras anteriores. Portanto, ele precisará fazer a leitura em 139 domicílios. Resposta letra B. O público-alvo para uma campanha de vacinação, em um município, era de 45.000 pessoas. A campanha previa 2 etapas de vacinação, sendo que, na primeira etapa, foram alcançados 7/15 do público-alvo. A intenção dos gestores da campanha era de atingir, nas 2 etapas,
pelo menos 7/8 do público-alvo. Para que isso acontecesse, seria necessário que, na segunda etapa, fossem vacinados pelos menos. Aqui, precisamos entender a diferença entre o público-alvo e a intenção de vacinação. A intenção é de vacinar 7/8 do público-alvo, ou seja, 7/8 de 45 mil. A vacinação ocorrerá em duas etapas, ou seja, V é igual a V1 mais V2. É dado que, na primeira etapa, foram vacinados 7/15 do público-alvo, quer dizer, 7/15 vezes 45 mil. Substituindo V e V1 na equação, precisamos calcular V2. Sem enrolar muito aqui na álgebra básica e soma de frações e isolando V2. A resposta será 18.375. Alternativa B. Para aparar a grama de grandes espaços, sabe-se que 5 máquinas, operando 6 horas por dia durante 3 dias, fazem esse serviço em um gramado de 45 mil metros quadrados. Considerando a mesma eficiência de serviço das máquinas, o número de dias necessários para que, com 8 máquinas, trabalhando 4 horas por dia, seja realizado um serviço em um gramado de 208 mil metros quadrados é. Aqui uma questão de eficiência de máquina. Observe que é dito que é para considerar a mesma eficiência. Vamos primeiro definir como será calculado a eficiência do cortador de grama. Que tal usar o quanto o cortador apara de grama em metros quadrados por máquina por dia por hora? Assim, podemos fazer F1 igual F2. Substituindo os valores dados no enunciado e isolando D, que é o número de dias necessários. Uma dica aqui, que vale para toda questão de concurso quando aparecem as equações cheias de números, em vez de calcular tudo e fazer uma divisão enorme depois, podemos simplificar a fração. Vemos que vários números podem ser facilmente divididos de cabeça ou fazendo esses rascunhos ao lado. Portanto, o número de dias será 13. Resposta C. Para calcular o número de diagonais de um polígono convexo, deve-se multiplicar o número de vértices do polígono por outro número, que é 3 unidades menor do que o número de vértices do polígono e, em seguida, deve-se dividir o resultado por 2. Sabendo que o número de diagonais de um polígono convexo é 119, é correto afirmar que o número de vértices desse polígono é um inteiro, que está entre. Qual a ideia aqui? Temos um polígono convexo, sem complicar muito, um polígono comum como um hexágono ou octógono, sem reentrâncias como uma estrela, que não sabemos o número de lados. O problema dá para a gente a seguinte informação. Para calcular o número de diagonais, que chamamos de D, deve-se multiplicar o número de vértices desse polígono, que chamamos de V, por outro número, que é 3 unidades menor do que o número de vértices, quer dizer V menos 3, em seguida, deve-se dividir o resultado por 2. Dado que D é igual a 119. Temos a equação, V que multiplica V menos 3, dividido por 2 é igual a 119. Rearranjando os valores, caímos em uma equação do segundo grau. Se não lembra como resolve isso por Bhaskara, escreve aí no comentários. O delta dá 961. Temos duas raízes. V1 igual menos 14 não faz sentido um valor negativo de vértices. Então usamos o V2 igual 17 que fica entre 16 e 19. Gabarito C. Sabe-se que o total a ser pago por uma unidade de cada um dos produtos A, B e C é R$ 53. Já o total a ser pago também por uma unidade de cada um dos produtos A, C e D é de R$ 47. E é sabido que o preço de uma unidade de B somado com o preço de uma unidade de C é igual a R$ 38 e que quem compra uma unidade de A e uma de B paga o mesmo que quem compra uma unidade de C e uma unidade de D. Desse modo, é correto afirmar que, se alguém comprar 3 unidades de cada um desses 4 produtos, pagará uma quantia igual a. Esta questão é fácil. Na primeira vista assusta por cair em um sistema de 4 variáveis com 4 equações, mas você vai ver que a solução é simples. Para montar o sistema é seguir as informações do enunciado, não tem segredo. Vê que na equação 3, a soma de B com C é igual a 38, aí é só substituir isso na equação 1 e com isso calculamos A. Semelhantemente, vemos que podemos substituir o C mais D da equação 4 por A mais B na equação 2, assim conseguimos o valor de B. Depois é só usar o A e o B que já temos em 1 para obter C.
Depois, usando o A e o C na equação 2, chegamos no D. Por fim, como ele diz que quer o valor de 3 unidades de cada um, somamos tudo e multiplicamos por 3, que dá 192. Resposta A. Um trabalho foi feito em 5 etapas, com diferentes durações de tempo em cada uma delas. O pagamento por esse trabalho será o valor de R$ 190 por hora de trabalho, sendo que, se a soma dos tempos gastos não for hora inteira, será pago o número de horas inteiras imediatamente acima do total do tempo calculado. Com essas informações, é correto afirmar que o total pago por esse trabalho foi a quantia de. Primeiro somamos os tempos de todas as etapas, fazemos a soma separada de minutos e horas, como na tabela, assim temos 10 horas e 205 minutos. Para converter os minutos em horas, dividimos 205 por 60, que dá 3 com o resto 25. Lembra que ele diz que para arredondar para cima? Por isso o número de horas que serão pagas será de 10 mais 4. Sabendo que o valor da hora é de 190, é só multiplicar 14 por 190, quer dizer, o total pago é 2.660. Letra D. O gráfico a seguir mostra as despesas anuais, em reais, de um automóvel de uso pessoal. Suponha que o dono desse automóvel receba reais 6.000,00 líquidos por mês, para suas despesas. A despesa média mensal, gerada pelo automóvel, compromete uma parcela do dinheiro disponível que se situa entre. Aqui um gráfico tranquilinho, só tomar cuidado para não confundir o que é mensal com anual. No gráfico dá o gasto anual com o carro. Somando tudo temos 13.860. Para saber o mensal, dividimos isso por 12, que dá 1.155. Aí para fazer a relação pedida, é só dividir o GM por VR, que já foi dado por mês, que dá 0,1925. Fazendo em porcentagem dá 19 e pouquinho, que está entre 18 e 21. Resposta B. Em um escritório cuja sala é de formato retangular de medidas 6 metros por 5 metros, foram colocadas 6 mesas, cada uma de formato retangular, de medidas 1,10 metros por 0,80 metros. Após a colocação das mesas, a área ainda disponível da sala, que não foi ocupada pelas mesas, é de. Essa é mais fácil da prova. Fazemos um desenhinho do lado para visualizar o escritório e as mesas. A área total, 5 vezes 6 que dá 30. A área das mesas, 0,8 vezes 1,1 e como são 6 mesas, vezes 6, que dá 5,28. Aí, é só subtrair a área total da área das mesas para saber a área livre, 24,72 metros quadrados. Letra C. Se gostou da resolução das questões, assine o canal, dá um joinha. Se não gostou, dá 2 dislikes e assine também. E se quer ver alguma prova específica, escreve lá nos comentários. Eu sou o professor Capivara Jeju e ficamos por aqui. Até mais!